A Bíblia de vocês em Lucas, capítulo 15, versículo 12. Eu vou falar do Lote hoje. Porque tem muitas pessoas que acham que só está perdido quem está em uma ilha, ou então quem está no mundo. Mas hoje eu quero falar algumas coisas muito importantes para todos vocês. Esse culto está sendo gravado, vai ser postado no meu YouTube, na minha página. Quem ainda não segue lá, ou então curtiu, na verdade se inscreveu, né? No YouTube, vai lá em Márcio Souza, tem muitas mensagens. Inclusive tem uma muito abençoada que o Aleph Mendes pregou aqui com a gente, algumas semanas atrás. E a gente está ali colocando todas as mensagens que a gente tem ministrado. E essa mensagem também vai estar lá. Amém? Lucas capítulo 15, versículo 2. Eu vou ler na versão A Mensagem. Talvez seja muito diferente de algumas versões, mas eu escolhi essa versão porque eu acho que nesse caso aqui ela tem um pouco mais de clareza. Amém? 1, 2, 3 e... Lucas capítulo 15, versículo 12, diz assim: E ele contou uma outra história que dizia: Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: Eu quero a minha herança agora mesmo. E o pai então dividiu as suas propriedades entre os 2 filhos. E não se passou muito tempo e o filho mais novo arrumou as malas e foi morar em um outro país muito distante. Diga assim: e foi morar em um outro país muito distante. E por ser indisciplinado e esbanjador, desperdiçou tudo o que possuía. Estava já sem dinheiro, quando houve uma seca que devastou aquele país. E ele começou a passar necessidades. E um cidadão o contratou para cuidar dos porcos. E para piorar ainda mais, ninguém lhe dava nada. Ele chegou a passar tanta fome que teve vontade de comer a lavagem dos porcos. Isso o fez cair na sua realidade. Vamos repetir isso? E isso fez cair na sua realidade. Então ele pensou: os empregados do meu pai têm 3 refeições por dia, e eu estou aqui morrendo de fome. Já sei, vou voltar para casa e dizer para o meu pai: pequei contra Deus e contra o Senhor, meu pai. Não mereço ser considerado seu filho, mas eu te peço que o Senhor me trate pelo menos como um dos seus empregados. E decidido, levantou-se e tomou o caminho e foi para sua casa. Ele ainda bem longe, na estrada, quando o pai o avistou, o coração do velho disparou e ele correu para abraçar e beijar o filho. E ele começou o discurso: pai, pequei contra Deus, pequei contra o Senhor, não mereço ser chamado seu filho outra vez. E o pai nem quis escutar, chamou os empregados, ordenou e disse: rápido, traga uma roupa decente para ele, traga também um anel da família e também dê sandálias a ele, pois vão buscar também novilhos bem gordos e preparem um churrasco. Vamos festejar, vamos nos divertir. Meu filho está aqui, ele está vivo, não está mais perdido, ele foi achado e a festa começou. Eu queria que você atentasse muito àquilo que eu vou ler agora. E tudo isso se deu enquanto o filho mais velho estava no campo. E no final do dia ele voltou para a sua casa e se aproximou, e ouvindo o som da música e da dança, se intrigou e perguntou a um de seus empregados que estava ali. E ele contou aquela novidade. Seu irmão voltou para casa. O seu pai ficou tão contente de recebê-lo de volta,
são e salvo que mandou fazer uma festa. E o irmão mais velho ficou tão revoltado que não quis participar da comemoração. O pai tentou conversar com ele, mas ele nem quis ouvir e protestou, dizendo: há quantos anos trabalho para com o Senhor sem uma reclamação, e nenhuma vez ganhei uma festa para mim e nem para nenhum de meus amigos. Agora, esse seu filho, pode ver que ele não fala nem que ele é o irmão dele, ele está com tanta raiva que ele diz assim: esse seu filho, que desperdiçou tudo, o seu dinheiro, com prostitutas, aparece aqui e o Senhor dá uma festa. O pai respondeu: filho, não, você não entende, você estava aqui comigo todo o tempo, tudo que é meu é seu, mas este é um momento especial, precisamos celebrar. Esse seu irmão estava morto, agora ele está vivo, e ele estava perdido, agora ele foi encontrado. Diga amém, diga glória a Deus. Coloca a mão no coração e fala: Senhor, fala comigo, que a tua palavra venha a ser como uma espada, que venha dividir, meu Deus, aquilo que não é discernimento e aquilo que é discernimento. E vem falar conosco essa noite, vem revelar a tua graça, vem revelar a tua palavra. Meu Deus, em nome de Jesus, fala conosco, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diga amém, diga glória a Deus. Hoje eu queria falar para vocês sobre os dois tipos de perdição que existe no meio da nossa geração, no meio da igreja e também fora da igreja. Essa história do filho pródigo, ela é uma das histórias mais contadas por muitos anos, por muitas gerações, e por muito tempo algumas pessoas até observavam isso, entendiam isso, olhavam, mas não conheciam o Senhor e a raiz do sentido dessa história. Essa história, ela conta o relacionamento do Pai, que é o nosso Deus, com os dois tipos de filhos que existem hoje na humanidade, que é o filho amoral e o filho moralista. Aqueles que estão com Deus, eles foram feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creram em seu nome e confessaram Ele. O filho mais velho, ele tem um destaque diferente nessa parábola, porque a parábola ela já fala, filho pródigo, ela não fala muito do filho mais velho, mas o filho mais velho tem um posicionamento, que a gente pode dizer que é um posicionamento questionável, um questionamento impuro, um posicionamento que não é o melhor posicionamento que alguém que tem um pai amoroso, rico, poderia ter. E o filho mais velho, ele é esse sujeito, indiferente, bom menino, certinho, ficou em casa, nunca gerou problema, mas que se sentiu profundamente entristecido, chateado, por causa do posicionamento do pai para com o filho imoral. Há quem diga que um posicionamento errado, muitas das vezes pode influenciar todo um passado que foi brilhante. O importante é percebermos o porquê que Deus falou essa parábola e qual era o contexto que Jesus queria aplicar em cima dessa história. Se você for observar o princípio do capítulo 15 de Lucas, você vai ver Jesus pegando ali na mão da prostituta, você vai ver ali Jesus consolando aquele que estava chorando, curando aquele doente, você vai observar ele pegando
aquele publicano sentando com os pecadores, mas os fariseus, os religiosos, os filhos mais velhos estavam questionando. Alguns diziam que ele curava pelo espírito de Beelzebu e que a autoridade não vinha de Deus e que ele seria esquecido. De fato, no entanto, precisamos observar que tudo tem um propósito. E nesse caso, nós somos apresentados aos dois tipos de comportamento que podemos observar aqui dentro ou também fora, em qualquer lugar que a gente possa se relacionar. E eu queria falar rapidamente sobre isso para vocês, eu tenho um pouco mais de meia hora. Mas eu queria falar primeiro sobre algumas coisas sobre esse filho pródigo, o amoral, que é esse garotão que entendeu que tinha uma vida pela frente, que entendeu que era bonito, que entendeu que era rico. E quando eu falo de riqueza, eu falo da saúde, porque a saúde é a maior riqueza que alguém pode ter. Alguém sem saúde não pode ter quase nada na vida. É muito difícil conseguir conquistar, avançar. E de repente veio a luz na sanidade desse indivíduo chamado aqui de pródigo, que significa esbanjador, gastador, que é aquele que sugou tudo. E ele pediu a parte da sua herança ao seu pai. E ele pediu que fosse dado a ele, porque ele precisava se sentir aceito, consolado, livre, no meio de uma geração que, muito semelhante a essa, pedia. E ele foi para o cabeção. Pirou o cabeção, falou: vou chutar o balde agora, libera a grana aí, vou ali na boate, vou tomar todas, vou chamar meus amigos, os amigos souberam que eu estou com dinheiro agora, meu irmão, eles vão ficar perto de mim. E ele pegou e saiu da presença do pai, e o texto fala que ele ainda ficou um pouco de tempo por lá, mas depois ele sentiu vontade de afastar ainda mais a sua vida da realidade, da presença do pai, e ele foi para um país muito distante. Chegando ali, ele começou a exercer o que o nome dele diz, que era esbanjar, que era gastar, e ele foi perdendo tudo. E para o azar dele, aquele país estava passando por uma dificuldade igual a do Brasil, onde tudo aumentou. De repente, os impostos vieram e o dólar aumentou. Aí não pode comprar mais nada. E ele começou a gastar o dinheiro dele ali naquele sistema. Quando ele percebeu, ele já estava liso. Ele olhou para o bolso dele, falou: agora pegou. Os amigos com certeza foram embora. E ele pegou e se sentiu na necessidade de pelo menos se alimentar. Foi procurar um emprego, um bom emprego. E ele passou fome, passou dificuldades. E esse filho, ele estava ali. Mas o que demonstra que nós possamos ser um filho amoral? Existem 3 pontos que a gente precisa entender, que esse filho amoral teve e que algum filho amoral pode se enquadrar. O primeiro é que o filho amoral, ele busca uma autossatisfação individualista. Ele pensou: eu sou dono da minha vida, eu sou dono do meu destino, eu sou o sujeito absurdo da minha história.
E ele pegou todo aquele potencial que ele tinha em mãos. E o verso 12 disse que ele vira a mesa, ele pede para ir embora. E ele não quer saber do pai, ele não quer saber do irmão, ele não quer saber dos negócios da família. Ele se isolou por causa de um individualismo e por causa do potencial pessoal que ele tinha, e disse: é agora, é a minha hora, é o meu momento, todo mundo está aproveitando, e eu também vou fazer a mesma coisa. E o pai adianta a sua parte, dá ao filho, e ele mesmo busca os seus próprios caminhos. Uma outra marca que o filho amoral tem é que ele busca fugir do referencial paterno. Ele foge da presença do pai. Ele se incomoda com a ideia de fazer alguma coisa errada e de repente os vizinhos falarem, o pai saber. Ele falou: quer saber, eu vou me esconder, eu vou para longe, eu vou sair fora. E ele foge da presença do pai. E a palavra diz que ele não apenas pega tudo que ele tem, mas ele vai para uma terra distante, fugindo da presença do pai. Uma das características de alguém que vai caminhar por esse caminho do filho amoral é alguém que decidiu estar longe do referencial paterno, ou de alguém que pode te lembrar desse referencial. Eu tenho falado aqui que ninguém nunca nessa igreja vai cair. A gente vai caindo. A queda, ela é um processo justamente do distanciamento do referencial paterno. Não existe alguém que caiu estando no braço do pai. Alguém que caiu foi porque se distanciou e não teve aonde se apoiar. E a Bíblia diz que poderão cair 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Quem é que pode ser atingido e cair? É quem decidiu fugir da presença do papai. Papai nos ama. O papai nos protege como a pupila dos nossos olhos. Essa aqui é o verdadeiro sentido de entendermos a proteção de Deus. Número 3, esse filho amoral também decidiu buscar a sua própria satisfação. Talvez ele observou muitos momentos que ele era alguém que tinha uma postura, que tinha um nome, que tinha dinheiro, mas ele nunca teve a coragem, de repente, de fazer isso e se tornar um filho pródigo. Mas esse cara, no versículo 13, diz que ele dissipa tudo. Essa palavra dissipar, ela fala de raspar o fundo do tacho, de ir até lá no fundo de tudo e sugar tudo aquilo que ele poderia sugar da sua própria vida, até se sentir completamente vazio e no lote, perdido. Quando eu falo isso para vocês, queridos, eu estou me referindo a observarmos claramente as nossas próprias satisfações,
de colocarmos o nosso coração em Deus e observarmos o que tem sido o ídolo desse século, o que tem sido o referencial dos jovens desse dia. Agora eu estava olhando o Instagram e vi o Chapolin oficial gospel, e ele postou assim: você é crente? Aí o cara falou, sim, prazer. Aí ele colocou lá embaixo. Aí o outro, qual é o seu signo? Tem crente que liga para esse negócio, vai entender o que é signo agora. Não, eu sou crente, qual é o teu signo? Que signo, rapaz? Tu tá por fora. Esse mundo, ele não sabe nem o que ele quer. Não, eu sou peixes. Hoje o dia não amanheceu bom, né? Eu acordei mal, mas olha, pode dar certo na metade do dia e tal, sabe? São coisas lógicas, que se depender de atitude vai dar tudo igualzinho. Não estou entendendo, estou querendo falar. A satisfação desse mundo não deve ser a nossa satisfação. O que aconteceu com esse jovem foi que ele se influenciou pelo padrão que não tinha a ver com o pai, e ele dissipou. E além de dissipar, o versículo 14 também diz que ele consumiu tudo, até que veio a fome, até que veio a necessidade. Gente, sempre, quando você pensar e não ir para o centro da vontade de Deus, que é Nínive, que é Nínive, vai ter um navio te esperando para ir para Tarsis. Foi o que aconteceu com Jonas. Ele falou, poxa, eu vou lá para Nínive, Deus quer que eu vá lá para Nínive. Aí ele viu um barco para Tarsis, não, eu vou para Tarsis, eu também vou sair daqui, né? Tem gente que na verdade julga Jonas, mas não sabe a cultura de Tarsis, de Nínive. Para quem não sabe, que existia uma cultura em Nínive que era de empalar as pessoas. O que é empalar? Era exatamente atravessar com uma estaca, com alguma coisa de ferro, do ânus até a boca. E eles penduravam como se fosse os muros da cidade, ali, bonitinho. Então ele sabia que rolava esse negócio lá. E foi normal ele não ir para lá, até porque Deus mandou ele só. Foi um desafio. Mas Deus tinha mandado ele ir. Mas ele não foi. Ele foi para outro lugar. A nossa satisfação precisa ser consolada pela vontade de Deus. Número 2, eu vou falar agora do irmão mais velho, que é o moralista. Nesse lugar, tem muito mais irmão mais velho do que filho pródigos. Porque os filhos pródigos, eles estão fora daqui. É muito constrangedor entrar aqui para um filho pródigo. É difícil para ele. Os irmãos mais velhos são aqueles que são filhos, mas ele tem uma mente de escravo. Eles não conseguem observar o que eles têm em sua mão, pelo contato que eles estão tendo diante de Deus, diante do seu Pai. O texto diz que quando esse filho moralista viu o pai acolhendo, abençoando, devolvendo as vestes, o anel, a sandália, mandando preparar uma festa, mandando chamar uma banda para se alegrar, porque o filho estava morto,
e agora ele estava vivo, apareceu, ele se revoltou. Esse irmão chegou um dia desse aqui na igreja, já está namorando, que negócio é esse? Será que eu estou orando errado? Sabe? Coisa parecida, gente, olha aqui para mim. Nós precisamos entender que nós somos filhos de Deus, herdeiro das promessas dEle, co-herdeiro do seu trono. Ele nos chama pelo nosso nome. Ele não é padastro, Ele é Pai. E se você é filho, você precisa exercer essa função de filho com veemência. Não seja servo. O que foi que Jesus ele falou? Eu não chamo mais vocês de servo, eu estou chamando vocês agora de amigos. Eu não quero mais que vocês sejam escravos, que tenham uma mente escrava. Vocês são filhos, nós somos irmãos. E quando a gente começa a entender esse princípio, que eu sou o dono do rei da terra, a gente pode começar a compreender que os caminhos, eles estão diante de nós, assim como o Senhor falou para Ciro. Ele falou: estou colocando diante de você um caminho, as portas vão se quebrar, os ferrolhos vão arrebentar, eu vou dar tesouros escondidos, riquezas encobertas, para que tu saiba que eu sou o Senhor teu Deus, que te chamo pelo meu nome. Um dia desse, fui andar de skate, aí eu vim de skate para a igreja, né? Tá, quando eu vou andar de skate, eu vou andar de skate, eu ando no carro, né? Aí eu peguei e vim de skate para cá para a igreja. Tinha uma irmã moralista aí na frente, aquelas do coque. Ela assim, pastor. Aí ela quis espiritualizar, né? Falou assim: pastor, você não tem medo de se bater? Falei: irmã, deixa eu te falar um negócio, eu encaro o diabo todo dia, eu vou ter medo desse negócio aqui que só me faz feliz. Uma outra vez, eu estava andando de skate ali na praça, o irmão da outra igreja, não era a nossa igreja, ele falou assim: pastor, vem aqui, quero te fazer uma pergunta. Aí falou assim para mim: me responda uma coisa, Jesus andava de skate? Aí eu olhei para ele, estava no lado dele a bicicleta dele. Aí eu falei: aqui, irmão, você veio para cá como? Aí ele: de bicicleta. Falei: você precisa que eu responda? Jesus também não andou de bicicleta, está de bicicleta, e aí? A religiosidade, ela pode invadir seu coração de uma forma que venha questionar a liberdade dos filhos de Deus. A Bíblia diz isso. Ninguém aqui tem o poder de julgar ninguém. A sua função não é julgar ninguém. Essa autoridade não vem de você, não tem nada a ver contigo. Isso tem a ver com Deus, é Ele que é o nosso juiz, é Ele que é o nosso advogado. Com certeza, esse cara olhou assim o irmão: rapaz, esse cara de novo aqui em casa vai pegar mais dinheiro do papai. Rapaz, o papai é muito... já vai dar dinheiro de novo para ele vai embora de novo com essa mulherada aí, né? Questiona o posicionamento do filho. E ele fez uma autoavaliação errada sobre o posicionamento e também sobre o coração daquele filho que estava chegando ali. Ele não sabia o que tinha passado com ele, ele não sabia como estava a situação dele. Ele viu ele sendo agregado, acolhido,
Mas ele não se alegrou com isso. E o que caracteriza o filho mais velho? Número 1, a falta de festa na vida. A festa daquele cara não existia. Ele era filho, ele estava bem, não fez nada errado, mas ele não tinha festa na sua vida. Ele não conseguia se alegrar com aquilo que ele tinha e com o que ele estava. Ele vivia ali mecanicamente. O culto, parcela. O culto, parcela. Comunhão, bora. Aí reunião de novo. Poxa, reunião de novo. Sabe, cabeça que não tem a satisfação de entender algumas coisas e ver que Deus chamou a gente para uma missão maravilhosa de evangelizar a cidade de Belém do Pará. Que honra isso! Você podia, de repente, ter sido chamado por Deus para ir lá para onde o pessoal lá que invadiram a França. Então, talvez você e eu tivesse mais posicionamento, porque às vezes quando há uma liberdade, muitas das vezes a gente não sabe dar valor àquilo que a gente tem. Olha aqui para mim. Tenha alegria de estar na presença de Deus. Faça o que Davi falou, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Hoje é culto, caramba, já é culto, já é sábado, né? Na sexta-feira coloca aquele vídeo no WhatsApp, hoje é sexta-feira, todo mundo se alegra, mas quando é sábado, na hora do culto, parece dar uma momó no cara, um negócio tipo do Chaves, né? Paralisou. Sabe? Meu Deus. A falta de liberdade na vida. Sabe que você é livre? Sabe que você é livre? Deus te libertou. Se você é livre, você pode pular, você pode se alegrar, você pode, sabe, soltar de alegria. Você é livre em Deus. Olha que o verso 29 fala, gente, que eu acho interessante. Olha aqui para mim, olha aqui. O verso 29 diz assim: mas ele respondeu ao seu pai, há quantos anos eu tenho te servido e jamais transgredi uma só ordem da tua, e tu não me deste um cabritinho para me comemorar com meus amigos. Será que ele não recebeu esse cabrito porque ele não pediu? Ou porque ele deduziu que o pai talvez não daria a ele, por causa da mente dele? A mente dele era presa, a mente dele não era livre. O apóstolo Paulo diz que talvez alguns possam questionar a vossa liberdade, mas foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Seja livre. Seja livre nos limites daquilo que Deus estipulou na sua palavra. O que Deus está querendo dizer é que há um limite, há um controle. Por último, a falta de relação com o pai. Ele sabe de todas as coisas do pai, ele sabe quantas pessoas tem na célula que o pai deu para ele, ele conhece os bichos da fazenda, ele sabe o nome dos funcionários, ele conhece toda a fazenda, ele sabe até ligar a luz da igreja, mas ele não conhece o pai. Ele não tem intimidade com o pai. Ele deduz que o pai vai fazer alguma coisa e no fundo, ele que pensou aquilo. Se eu fizer isso, o que é que vai acontecer? Não, é o mesmo problema que aconteceu com aquele elemento que ele deu, aqueles talentos. Eu tenho um talento só, que agora o que é que eu faço? Eu vou esconder, porque vai que eu perco. A mesma mente de escrava Deus
Deus hoje está libertando a sua mente. Você é filho de Deus, você é livre, você conhece o seu Pai, você tem que ter festa na sua vida. Vou acabar. Por último, de novo, o que é que vai salvar o filho amoral? Um encontro real com o significado do mundo. Rick Warren fala em seu livro Uma Vida com Propósito. Aconselho você ler esse devocional de 40 dias. Ele diz que nenhum ser humano, na sua consciência, se não tiver um encontro com Deus e saber o porquê ele está na terra, ele será aquele indivíduo que pode ganhar o mundo todo e perder a sua alma. O filho pródigo, quando a ficha caiu, quando o vaso secou, quando o tacho raspou até lá no barro, ele veio e teve a consciência e o real significado do mundo. O apóstolo Paulo falou algo que tem a ver com isso. Ele disse assim: o mundo, vai passar, bem com toda a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus prevalece e permanece para sempre. O real significado do mundo é que você vai ficar velho, eu vou ficar velho, esse mundo vai pegar fogo, e o que vai acontecer com a nossa alma? Tem um corinho antigo dos anos 70 que diz: essa terra vai pegar fogo, onde é que tu vai morar? Gente, olha aqui para mim. Vocês acharam que eu ia cantar, né? Esse ano eu canto. Olha aqui para mim. O filho pródigo, ele teve um encontro real com o significado do mundo. Ele viu que ele estava numa direção errada. Ele se converteu. Você sabe o que significa isso? Converter. Você fala, converteu. Converter é mudar completamente a rota. Eu estava indo para cá, eu me converti, poxa. Vamos mudar completamente de direção. Esse é o maior sentido de entendermos essa simples palavra. E ele se converteu, ele entendeu o real significado do mundo. A Bíblia diz que ele caiu em si. Ele estava ali, sentiu aquele desejo de comer a comida dos pobres, e falou, o negócio está pegando, cara. Caiu em si. Aí veio a realidade sobre ele. Foi que ele disse, rapaz, o pessoal lá, sabe o Zezinho lá, que está engraxando lá o sapato do papai? Ele come 3 vezes. E eu estou aqui, querendo comer a comida dos porcos. Meu Deus! E ele caiu em si. Ele entendeu que ele podia ser alguém melhor. Foi isso que aconteceu com a gente. Quando a gente raspou o tacho, a gente entendeu. A gente caiu em si e falou, eu preciso de Deus. Tá bom. Ele entendeu. Número 2. Ele também teve um encontro profundo com o significado de si mesmo. Ele entendeu quem ele era. Ele entendeu o que ele podia. Ele se lembrou o pai que ele tinha. E ele faz uma decisão de voltar. Porque voltar é uma decisão. Tem algumas coisas que é decisão. Sabia que o amor é uma decisão? Você decide amar. Você decide amar alguém? Ah, pastor, não sei, estou sentindo. Papai, esse negócio não é amor. O amor é uma decisão. Sabe por quê? Porque se tu já esqueceu alguém que tu amou, você também decidiu esquecer aquela pessoa.
Isso é uma decisão. O amor é uma escolha. Ah, pastor, não é de Deus. Como não é de Deus? Pode ser de Deus, é você que não quer. Porque é uma decisão. Uma vez alguém falou, pastor, eu não creio nesse negócio, eu creio que Deus vai escolher um negócio para mim assim, bem assim, abençoado e tal. Falei, eu não creio dessa forma. Eu creio que Deus não vai escolher para ti, porque quem escolhe é você. Ele falou, não creio nisso. Eu falei, tá, então deixa eu te fazer uma pergunta. Existe um estereótipo de pessoa que você gosta? Sim, gosta de mulher morena. Eu falei, tu já escolheu, está falando que Deus vai escolher para ti. Todo mundo aqui tem um estereótipo de pessoa que gosta, que se agrada, que te atrai. Aí você fala assim, ai Deus, escolhe por mim. Não é verdade? Isso é hipocrisia. Eu não vou falar sobre isso hoje. Número 4. E ele aceitou a graça de Deus. Sabe o que é mais difícil? É aceitar a graça de Deus. Sabe por quê? Porque às vezes a gente tem a dificuldade de falar, eu sou um desgraçado, preciso de Deus, e eu estou aceitando a tua graça. É mais difícil fazer isso. Sabe por quê? Porque às vezes a gente quer, não, Senhor, olha o que eu fiz aqui, está vendo só? Estou quase lá, né? O ser humano é assim. É muito difícil. Ele aceitou a graça de Deus e falou, eu tenho um pai, eu vou voltar, cara. Não é louco, eu vou ficar aqui morrendo com esses porquinhos, cara. Aí saiu fora. Voltou. E o que é mais impressionante é que o encontro com os pródigos sempre vai ser outdoor. Sabe por quê? Porque é fora. O pai o avistou de fora. Ele correu para fora. Não é indoor, é outdoor. Amém, gente? É fora. O encontro é fora. O pai, talvez, ele podia ter um posicionamento de ficar assim, ó lá, vou esperar esse moleque aqui, rapaz, vou usar o cinto aqui e te pego quando tu entrar, moleque. Mas que ele viu de longe, ele correu, ele sabia que ia ser difícil para o filho entrar. Talvez o filho tivesse ensaiado, será que eu vou? Aí o pai viu de longe, ele ensaiou uma mensagem, ele falou, pai, pequei contra o céu e contra a terra, não sou digno mais de ser chamado o teu filho, me recebe como um dos teus empregados. E ele ensaiou isso antes, você pode observar no texto. Mas o pai não deixou ele nem acabar de falar. Ele falou, ei, rápido, o negócio é rápido, pega ali a roupa, pega o anel, antes que ele se arrependa, coloca no pé dele, bora fazer uma festa. Porque o meu filho estava morto, mas hoje ele viveu para a glória de Deus. A salvação do filho mais velho, ela se resume em começarmos a entender o proceder do que Deus agrada em seu coração. Eu vou finalizar com isso, pela 5ª vez. Eu estou no tempo, é porque estou suado. Olha aqui para mim, gente. Como é que funciona a salvação do filho moralista? Filho moralista, ele primeiro tem que entender o posicionamento dele. Que o posicionamento dele não é ser juiz. O posicionamento dele é usufruir daquilo que o pai já deu para ele. Mesmo que seja pouco, ele precisa entender isso. A gente observa que ele não teve alegria, ele se posicionou contra, ficou lá fora. Mas o pai confrontou o filho moralista. E a gente precisa confrontar, no bom sentido da palavra, o filho moralista. Porque o filho moralista é aquele que tem tudo, mas ao mesmo tempo não tem nada. Ele precisa conhecer o pai de verdade. Ele precisa ter um encontro com o pai. Ele precisa sair desse lugar aí, ó, perdido. O apóstolo Paulo diz assim,
que Deus, Ele te deu tudo. Tudo vos foi dado. Sabe por que Ele diz tudo? Porque até a morte que não tinha mais jeito, Ele deu um jeito, porque Ele nos salvou, agora a morte não te mata mais. Ela é como se fosse, é tipo assim, eu vou te falar agora, de volta para o futuro. Tu entra ali, quando tu vê, tu já sai em uma outra dimensão, completamente melhor, completamente mais maravilhosa, diante do Pai, daquele que nos salvou, por seu amor, por sua graça, em nome de Jesus. Tudo é teu. Filho, fala para esse irmão que está no seu lado, tudo é teu. Vinde. Queria que você ficasse em pé, que a gente vai fazer uma ministração aqui. Coloca a mão no seu coração. Diga assim: meu Pai. Levante sua mão, vamos cantar. Eu sinto falta da tua voz, me chamando pra entrar. Eu sinto tanta saudade de conversar contigo. Saudades do meu amigo, saudades do meu pai. Pai, eu sei que não mereço mais, não tenho pra onde ir. Eu sinto tanta saudade de caminhar contigo. Saudades do meu amigo, saudades do meu pai, do meu pai. Eu vou voltar pra casa do Pai. Eu quero o amor da casa do meu Pai e descansar tranquilo nos braços do meu Pai, do meu Pai. Eu vou voltar pra casa do Pai. Eu quero amor na casa do meu Pai e repousar tranquilo nos braços do meu Pai. Levante sua mão. Pai, dia vieram até esse lugar, Pai, buscando uma solução para o seu ser. Pai, que hoje seja um dia de pródigos voltarem verdadeiramente ao Senhor. Muitos que até estão aqui, mas com o coração tão longe nessa terra. Pai, hoje resgata de novo. Traz vida, traz reconciliação. Que essa palavra ela possa gerar efeitos no nosso ser, no nosso coração. Ah, Espírito de Deus, nós sabemos, Pai, que quantas são as nossas dificuldades, as nossas falhas,
Ah, Senhor, mas o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. Ela se renova toda manhã, Pai, e essas misericórdias, elas são a razão de não sermos destruídos, porque elas se renovam a cada manhã. Sabe, Senhor, nós todas as vezes deixamos o nosso coração se voltar para a terra distante, no meio da luxúria, dos prazeres, da autossatisfação. Mas hoje nós queremos voltar ao Senhor, pegar esse anel de volta, pegar essa roupa, essa túnica para cobrir desse frio, as sandálias, meu Deus, para poder continuar o caminho que o Senhor nos mandou andar. Ah, Senhor, lava a nossa vida, tira todos os resquícios, meu Deus, daquele isqueiro de andar no meio dos porcos, nos faz ter a verdadeira liberdade. Tira também, meu Deus, do nosso coração toda a insatisfação pela alegria do próximo. Faz nos alegrarmos da alegria do próximo, dos nossos irmãos. Faz com que a tua igreja, meu Deus, ela possa entender o significado de ser filho, de receber por herança aquilo que é seu, porque está escrito: perdi e dar-se-vos-á, batei e abrir-se-vos-á. Aquele que pede, recebe; aquele que busca, encontra; aquele que bate, a porta se abre. Muitas pessoas não têm entendido isso, são filhos, mas não entenderam isso. Abre a luz, meu Deus, o entendimento dessas pessoas, para fluir, meu Deus, o teu rio sobre nós, e que a vida do Senhor possa estar no nosso coração, e que hoje, meu Deus, nós possamos entender que tantas pessoas estão em um país distante, que nós temos o potencial, a palavra de vida, para resgatar essa geração, em nome de Jesus. Diga amém, diga glória a Deus. Olha aqui para mim, diga assim: meia-noite.